Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Jesus abençoe a vida de vocês. Amém. Mais um final de semana chegando, né? Glória a Deus. Até aqui o Senhor nos sustentou, né? Jesus é bom quando a gente anda na verdade com Ele. Ele sempre está cuidando de nós, né? Que nesta noite Ele renova as forças de cada um de vocês, tá bom? Glória a Deus. Estou com a Bíblia aberta aqui em Mateus 14, onde a palavra do Senhor diz assim: Naquele tempo ouviu Herodes a fama de Jesus e disse aos seus criados: Este João Batista ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam dele. Porque Herodes tinha permitido que João tinha mantido em cárcere no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Felipe. Porque João lhe disseram, não te é lícito possuí-la. Querendo matá-lo, temia o povo, porque tinha como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalino de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou Herodes, pelo que prometeu, com juramento, dá-lhe tudo o que pedis. E ela, instruída perviamente por sua mãe, disse: Dai-me aqui um prato, a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse, mandou-se degolar João no cárcere. A sua cabeça foi trazida em um prato e dada à jovem, e ela levou a sua mãe. Chegando os seus discípulos, levaram-se o corpo e o sepultaram, e foram anunciá-lo a Jesus. Glória a Deus, né? Aqui, meus irmãos, João Batista era um profeta, né, de Deus, que foi preparado, né, para receber, né, a vinda de Jesus. Ele já tinha aquele trabalho lindo, né, fazendo as coisas, batizava o povo, falava da vinda de Jesus, falava de Jesus para o povo, todo lugar que ele passava, ele falava de Jesus, né, da vinda de Jesus, já preparava aquele povo, né, para a vinda de Jesus, já batizava ali, aquele povo ali nas águas, e por falar a verdade, meu irmão, ele foi morto por um capricho, né, de uma menina, pelo capricho de uma mulher perversa, uma mulher pervertida, né? Ele foi morto porque o irmão não aceitou a correção que João Batista deu a ele, sobre ele estar com a mulher do que era o irmão dele. Então, muitas vezes, meu irmão, a gente sofre, né? Por falar a verdade. A gente sofre por pregar a palavra de Deus com verdade. Mas é melhor a gente sofrer, né? Servindo a Cristo. Porque a gente vai ter a recompensa com Ele. Não vale a pena a gente mentir, andar mentindo, acrescentando, né, as coisas de Deus, omitindo, né, as coisas que tem que ser falada. Muita gente não gosta de ouvir a verdade. Ela se incomoda. Outras quer dar um jeitinho, né? Quando chega para pregar, para falar de Deus, quer arrumar um jeitinho, fica arrumando uma palavrinha boa, uma palavrinha bonita, seleciona, né, o livro, né, da Bíblia para poder ler. A Bíblia é rica em tantas palavras, tanto para conserto como para
cura, para abençoar, para se endireitar, né? Para servir a Deus de verdade. A Bíblia nos ensina tudo. E aqui, João Batista, ele sofreu, ele morreu por ter falado a verdade. Mas ele morreu ali honrando o nome de Jesus, honrando o Deus que ele servia, né? Muitos hoje não querem servir a Deus desta forma, não quer servir a Deus com verdade, não quer falar a verdade de Deus. Muitas pessoas aí estão omitindo a palavra de Deus, né? Não tem coragem de falar, de pregar a verdade. O que está na palavra, verdadeiramente a palavra de Deus, tem que ser falada com verdade, tem que ser pregada com verdade. Se Deus mandar você falar algo, meu irmão, você tem que falar. Você não pode ficar com medo, você não pode omitir, você não pode ficar arrumando um jeitinho dali, um jeitinho daqui, para você falar aquilo que Deus está mandando você falar. João Batista, ele andava na verdade com o Senhor. Ele era um profeta de Deus. E ele foi preparado para ser um profeta. Ele foi dentro do ventre da mãe dele. Ele já era cheio do Espírito Santo. Era um bebê já no ventre da mãe. Já era um escolhido de Deus. E ele provou, né, a fé dele diante daquelas pessoas incrédulas, né, que não acreditavam em Deus, que duvidava das coisas de Deus. Aquelas pessoas ali, quando ele falou a verdade, ele não aceitou, né? Aquele Herodes ali não aceitou a verdade vindo de João. Porque ele esperava o quê? Que João falasse, mentisse, que ele poderia ficar com a mulher do irmão, né? São coisas que não agradam a Deus. São coisas que Deus, ele se entristece com pessoas dessa forma, que agem dessa forma, que agem na mentira, que agem na falsidade, né? Então aqui ele falou a verdade e ele pagou com a vida. Ele foi preso, ele ficou ali preso por muito tempo, né? Até aquela filha lá daquela Herodias pedir a cabeça dele a Herodes. E ele não teve como negar. Ele deu. Muitos hoje, meu irmão, muitos servos de Deus hoje não quer viver na verdade com Deus, não quer pregar a verdade. Por isso que tá muitas pessoas aí ouvindo muitas mentiras. As pregações não convêm com o que está na palavra, né? Ou as pessoas, elas selecionam palavras macias, palavras que só convêm a eles para pregar. E as pessoas, elas não querem ir para a Bíblia, conhecer a palavra de Deus verdadeiramente como ela é. Por isso que muitos hoje, quando você chega e fala, Jesus, ele pune, ele mata, ele cobra. As pessoas, muitas vezes, ela fala, não, Jesus não é assim, não. Jesus é amor. Ela só conhece o lado de Jesus, meus irmãos. A parte que ele ama, realmente ele ama. Mas se ele chamar por conserto e a pessoa não quiser, a pessoa morre, sim. Ele permite a morte, sim. Se a pessoa estiver fazendo errado, um filho dele que ele ama, e ele está avisando, ele está falando que não é para fazer e o filho continua na desobediência, ele mata, sim. Ele mata. Porque se você for para a palavra aqui, você vai encontrar falas de Jesus dessa forma. Então as pessoas, elas estão acostumadas a ouvir pregações que só tem palavras boas, né? E por isso que muitos servos de Deus, eles querem viver do jeito que eles querem, do jeito que eles acham que tem que ser. Eles querem servir a Deus do jeito deles. E servir a Deus não é do nosso jeito. Servir a Deus é servir, é obedecer a palavra, os mandamentos do Senhor, né? É obedecer, andar na obediência com Deus.
fazer a vontade dele. Esse é um dos mandamentos de Deus. Então, aqui, João, ele perdeu a vida dele por falar a verdade, por andar na verdade, por servir a Jesus. Então, se tiver a gente dar a nossa vida por Jesus, a gente dá sim. Se a gente tiver de morrer, a gente vai morrer servindo a Deus, vivendo dentro da verdade dele. Goste quem gostar, doa quem doer. Meu irmão, o pouquinho que eu conheço da palavra de Deus, né? Mas eu conheço a verdade. O pouco que eu conheço a verdade. E eu falo a verdade de Deus. E eu vivo a verdade de Deus. Se eu vivo a verdade de Deus, eu vivo o que está na palavra. Eu posso não viver 100%, mas pelo menos 80% eu tento viver a verdade de Deus na obediência com o Senhor. Aí eu vou para um determinado lugar, aonde a palavra que está sendo pregada é falando que Deus ama todos. Glória a Deus, Deus ama todos. Ah, não importa que a pessoa seja de tal ou de tal religião, tudo bem. Se crê em Deus, o importante é crer. Mas se não se converter, mas se não entregar a vida para Jesus, mas se não honrar o Pai que tem, como é que vai se salvar? Servindo outras coisas, outras religiões, se Deus é um só. E se os mandamentos de Deus é esse? Como é que a gente vivendo a verdade de Deus, sabendo que para a gente ser salvo, a gente tem que se converter, tem que ser batizado, tem que crer. Como é que a gente vai ouvir um negócio desse e a gente vai aceitar e concordar? Achar que aquela pregação ali está sendo correta? Não pode, meu irmão. Se a gente vive na verdade de Deus, é tanto absurdo que a gente escuta hoje nas pregações por aí. É tantas coisas que a gente vai para a palavra nada a ver. Se for assim, todo mundo vai viver do jeito que quer. Todo mundo vai servir a Deus do jeito que quer. Falar que serve a Deus é muito fácil. Falar que é servo do Senhor é muito fácil. Falar que é crente é muito fácil. Agora, falar que obedece a Deus, aí vamos ver se é servo de verdade. É você amar seu inimigo, é amar o seu próximo, né? É ajudar os necessitados, né? Então, vamos ver se serve a Deus de verdade mesmo, porque falar é fácil, né? É como meu marido fala, crente tem muitos, mas servidores tem poucos. Aonde está esses servidores de Cristo? Aonde está esses que andam na verdade com o Senhor? Que morrem por Jesus? Morrem falando a verdade de Jesus? Pregando a verdade, goste quem gostar. Ó, meu irmão, eu prefiro ir para uma igreja, eu sou bem sincera a vocês. Eu prefiro ir para uma igreja onde tem 3 pessoas, mas ali está sendo pregada a palavra de Deus com verdade, do jeito que a Bíblia ensina, do que estar numa igreja cheia de gente pregando mentira. É muita cantoria, é muito reboliço e pregação que é bom nada. É muita conversa e pregação e palavra que é bom nada. Os servos de Deus hoje, uma pessoa, meu irmão, que não é convertida, ela chega na casa de Deus para ouvir uma palavra, né? Para sair de lá e falar assim, Deus falou comigo aqui hoje. Deus falou comigo através da palavra. Deus falou comigo hoje através do louvor. Deus falou comigo hoje através do pregador. Porque quando você vive na obediência com Deus, anda na verdade de Deus, Deus usa, meu irmão. Deus usa os vasos dele, sim. Deus usa.
Às vezes eu já cansei de ir em igreja, igrejinha pequenininha, aquelas igrejinhas humildes, aonde você não vê muito luxo. Não que Deus não dê, mas Deus dá sim. Mas quando você vê uma igreja cheia demais, com muitas vezes não prega a verdade de Deus, deixa a desejar nas pregações. Eu já fui em igreja assim, que pequenininha, que tinha pouquinha gente, como eu tô te falando. Que Deus falando ali, através da pregação ali, da pregação, Deus já estava falando comigo. A palavra era que estava saindo ali, estava sendo liberada. Tudo ali que estava sendo através da palavra era o que estava acontecendo comigo. E eu disse, glória a Deus, Deus falou comigo hoje aqui, através da palavra. Então é assim, porque se a gente vive a verdade de Deus, a palavra que é pregada vai ser a verdade. Não tem como você pular, não tem como você mudar o contexto da palavra, a verdade de Deus. E se a gente, meu irmão, se a gente tiver de sofrer pregando a palavra de Deus, mas que seja com a verdade do Senhor, que a gente seja, sim, verdadeiro nas coisas de Deus, sim, que a gente, aonde chegar, a gente tem que honrar, sim, o nome de Deus. Goste quem gostar, vai se chatear quem quiser, mas a gente tem que andar na verdade mesmo, falar a verdade, não ficar escondendo, amaciando, procurando palavrinha bonita para dar para um irmão. Ó, meu irmão, Deus é assim mesmo. Ele é amor, mas ele também é fogo consumidor. Ó, meu irmão, Deus cobra sim, Deus testa, Deus pune, Deus cobra, sabe? Ele tem as maneiras dele cuidar dos filhos, a maneira dele amar. Ele é pai, sim, mas ele é um pai diferente do nosso pai carnal. Deus não age com a gente como nosso pai carnal. Deus é o nosso pai espiritual, ele age diferente do pai carnal, né? Ele é misericordioso, ele tem compaixão de nós, ele tem, mas quando ele vê que a gente não quer se consertar, ele tira a gente de circulação. Se ele vê um filho tentando impedir o trabalhar dele na vida do outro, e ele vê que não se conserta, ele tira de circulação, sim. Porque ele sabe a obra dele na vida daquele filho, até onde vai, como vai terminar. Então Deus, ele sabe de tudo. Então não tenha problema onde você chegar, mas chegue na verdade, com a verdade de Deus. Pregue a palavra com verdade, fale de Deus com verdade. Não importa, meu irmão, minha irmã, se tu é irmã, se teu irmão, se teu vizinho, se tua vizinha vai ficar de cara feia, vai se chatear porque você está falando a verdade de Deus. O que você meditar aqui na palavra, o que você aprender através da palavra de Deus, pregue com verdade, fale com verdade. Porque aqui João Batista, ele não se incomodou com o que ele ouviu daquele Herodes. Ele não se incomodou por estar lá preso naquele cárcere, esperando a hora, coitado, de ser degolado, de ter a cabeça cortada e levado para uma bandeja. Porque a cabeça dele foi como se fosse um troféu para aquela mulher, aquela pervertida. Mas eu tenho certeza que o fim dela foi feio. Que ai daqueles que tocar no escolhido de Deus, ai daqueles que tramar contra o escolhido de Deus. João Batista era um profeta do Senhor, ele foi preparado. Se vocês meditar no livro, lá vocês vão ver as coisas que ele passou, como ele foi, como ele se preparou para servir a Jesus, né? Para esperar a vinda de Jesus. Hoje as pessoas, ela não passa pelo um tratar de Deus, ela não é um vaso quebrado, amassado, montado por Deus, e se anuncia profeta, bate a mão no peito e fala, eu sou profeta.
Eu sou profeta de Deus. Ah, porque Deus mandou falar assim, assim, eu sou um profeta. Quem é profeta não fica se exibindo, se anunciando, dizendo que é profeta. A palavra de Deus diz que deixa que os outros vejam quem você é. Não fique se anunciando quem você é. Quando você sabe que um homem de Deus é de Deus, uma mulher é de Deus, você sabe, você conhece, você vê verdade num profeta verdadeiramente de Deus e uma profetisa do Senhor. Você vê quando uma mulher é de Deus, quando uma mulher é de Deus, quando um homem é de Deus. E quando a gente serve a Deus, que Deus nos usa, a gente não precisa ficar batendo no peito, dizendo eu sou pastor, eu sou profeta. Será que dava vida como João Batista deu? Será que os profetas de hoje que bate no peito e fica anunciando, dizendo que é profeta, será que passou pelo tratar de Deus? Será que passou pelo moinho de Deus? Será que foi tocado pelas mãos de Deus, tratado para ser realmente um profeta? Será que esses que ficam anunciando que é profeta, que faz e acontece, será que foi aquele vaso quebrado? Foi amassado pelas mãos do olheiro? Será? Será que falava a verdade como João Batista? Será que perdia a vida como João Batista perdeu? Será que aguentaria ficar lá preso no cárcere como João Batista ficou? Será que se preparou como João Batista se preparou? Ah, meu irmão, a gente tem que desconfiar, ficar de olho aberto quando vê alguém batendo no peito dizendo eu sou profeta, eu sou pastor, eu já prego há 10 a 20 anos. Será que tem uma vida mesmo com Deus? Será que vive na verdade de Deus? Será que vive na obediência de Deus? Só Deus é quem sabe. E a gente tem que ter cuidado com esses profetas, com esses que batem no peito e falam que é profeta, porque aqueles que são não ficam anunciando o que é. Os próprios irmãos vê se ele é um servo de Deus ou não. Né, meus irmãos? Os profetas aqui da Bíblia, nossa, como teve uma vida sofrida. Nossa, como passaram por tanta coisa servindo a Deus. Jeremias, coitado, o homem que sofreu foi Jeremias. Foi jogado num calabouço, num poço. Sofreu, o povo dizia que ele era mentiroso. Duvidava das profecias que Deus mandava ele falar. Elias foi confrontado por Jezabel. Jezabel caçava Elias, queria matar Elias de qualquer custo. Então, esses profetas, sim, eram os verdadeiros profetas. Hoje, para você olhar e ver um verdadeiro profeta é difícil. Porque tem aqueles que Deus preparou, que Deus está preparando, tem aqueles que passou pela mão do olheiro, que foi quebrado, amassado aquele barro para a obra de Deus. Mas esses que batem no peito, se anunciando, dizendo que é profeta, passou nada pelas mãos do Senhor. Porque não prega a palavra de Deus com verdade. Prega por causa de dinheiro, por causa de cachê. Esses que cobram milhões para pregar a palavra de Deus, é profeta, meu irmão? Foi amassado, meu irmão? Passou pelo moinho do Senhor? Passou não. Passou não, porque os verdadeiros servos de Deus pregam a palavra deles sem cobrar um centavo. Esses falam a verdade de Deus sem querer nada em troca. Só ganhar alma para Jesus. Glória a Deus. Esses sim são os verdadeiros profetas de Deus. Aqueles que menos anunciam, que fica fazendo propaganda de si mesmo. Esses que ficam quietinho. Esses sim. Esses daí que bate no peito dizendo que é profeta, não sabe o que o profeta passa.
não sabem o que é que o profeta enfrenta. Eles não têm noção, eles nunca passaram, nunca sentiram o que o verdadeiro profeta sente quando está passando pela mão do olheiro, quando está sendo amassado. Não sabe, não sabe, não. Se um desses se pôr no lugar de João Batista, vocês acham, meu irmão, que ele ia arriscar a vida dele falando a verdade para Herodes, dizendo que era ilícito ele pegar a mulher do irmão? Será que os profetas de hoje, nas pregações da igreja, na igreja, ia falar a verdade? Uma verdade dessa? Não ia não, porque não ia querer que o irmão saísse da igreja, porque talvez aquele irmão dá um dízimo gordo, grande, não ia querer perder, ia preferir omitir do que falar a verdade, para não perder, ó, isso aqui. Mas o verdadeiro servo de Deus entrega o que Deus manda. Ele entrega, que seja para bom ou para o mal, para aquele que está recebendo. Porque aquele que está fazendo errado, que está errando, quando Deus usa, é para consertar. Se ele não consertar, se infelizmente Deus tira de circulação. E é assim o trabalhar de Deus. E é assim. Deus é maravilhoso, sim. Deus é Pai, Deus é bondoso, é misericordioso. Deus é paciente, mas Deus não é o nosso Pai carnal. Deus não age conosco como o nosso Pai de dentro de casa. Deus age com a gente diferente. O agir de Deus é diferente do nosso pai carnal. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Mais uma palavra de fé da parte de Deus para meus irmãos. Medite lá na palavra, meu irmão, que Deus vai continuar falando com você, porque Deus tem falado contigo todos os dias. Fique atento à voz de Deus. Fique atento ao que Deus está te falando. Não jogue a palavra fora, guarde a palavra, meu irmão, porque no momento certo, na hora certa, tu vai precisar dela. Na hora que tu chegar lá naquele lugar para assistir uma pregação, tu vai lembrar desta palavra aqui. Quando tu vê o homem lá em cima do púlpito batendo no peito e dizendo: eu sou profeta, tu vai lembrar desta palavra aqui. Amém? Glória a Deus. Medite lá. Mateus 14, glória a Deus por isso. Que Jesus continue abençoando a vida de cada um nesta noite. Fique com Deus.